Pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade a nossas aulas e hoje a gente vai continuar com as aulas de exercício e vamos dar sequência com função polinomial, beleza? A gente vai fazer o gráfico da função de grau 3, beleza? E vamos fazer também, né, determinar o domínio e imagem dessa função, beleza? E depois nós vamos ver uma função racional. Vou dar dois exemplos de funções racionais, ok? E depois funções quocientes, só para a gente determinar o domínio delas, beleza? Então, ó, antes disso, né, eu falei que ia passar um desafio, beleza? No início das aulas, né? Antes da gente iniciar, então, ó, eu tenho aqui 9 pontos alinhados 3 a 3, né? Qual que é o objetivo, né, desse desafio, ó? Você vai passar, né? Você vai determinar, né? 4 segmentos, ou seja, fazer 4 segmentos, passando por todos os pontos, beleza? Passando por todos os pontos, sem tirar, né, ou lápis, ou caneta, ou pincel da folha ou do quadro, beleza? Então você tem que fazer 4 segmentos, passando por todos os pontos, beleza? Sem tirar o lápis aí, ou caneta, né, ou pincel, da folha ou do quadro, tranquilo? Então esse é o desafio de hoje. Então vamos para a aula de exercício, né? Então, pronto. Então a gente vai. O objetivo da nossa aula aqui agora, né, no início, é justamente esboçar o gráfico de uma função de grau 3. Então, f de x igual, né, a x ao cubo, né? Então, vamos pegar o x ao cubo. Tranquilo? Então, o que a gente faz, né? Para a gente construir o gráfico de uma função, né? O que a gente faz? Joga a valor para x, certo? E encontra y. Então, eu vou pegar o de menos 3, de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou pegar esses valores aqui, certo? E mesmo com eles dá para eu construir o gráfico da minha função, beleza? Então, o que eu vou fazer? Menos 2, né? Menos 2 ao cubo dá menos 8, ok? Então, menos 8. Menos 1 ao cubo dá menos 1, ok? Então, menos 1. 0 ao cubo, né? Dá 0, então dá 0. 1 ao cubo, né? Dá 1. E 2 ao cubo dá 8, beleza? Então, a gente tem isso. Então, dá pra gente esboçar o gráfico da função, beleza? Então, ó, para essa função aqui, é simples, né? Porque eu peguei só x ao cubo. Você pode completar aqui, ó, x ao quadrado mais x mais 1, se você quiser. Beleza? Eu peguei essa aqui só para ficar menor os cálculos, tranquilo? E para também não ficar tomando muito tempo do nosso vídeo, beleza? Então, vamos lá, né? Então, 1, 2, né? Então eu vou dividir assim, ó, 4, né? E aqui 8, beleza? Aqui 6 e aqui 2, tranquilo? Beleza? Então a gente tem aqui o 1, né? 3, 5 e 7, beleza? Então, se eu for fazer isso, né? O 1, o 2, 3 e 4. Aqui menos 1, menos 2 e menos 3, beleza? Então, ó, se eu for olhar, né? Aqui está o menos 4 e aqui está menos 8. Beleza? Então aqui está o menos 2, menos 1, menos 3, menos 6, menos 5, menos 7. Beleza? Então a gente tem isso. Então, ó, quando eu peguei x menos 2, né? Deu menos 8, ó. Deu lá embaixo. Então deu aqui. Quando x for menos 1, ó, dá menos 1, tá aqui. Quando x for 0, ó, dá 1. Quando x for 1, certo? Deu 1, quando x for 2, vai lá no 8 de novo. Tranquilo? Então vocês podem observar, ó, que deu uma coisa desse tipo aqui, ó. Aqui. E aqui. Então, ó. Então o gráfico de uma função de grau 3, né? Se a gente for olhar, é uma coisa simétrica, ó. Aqui é como se aqui fosse, né, uma parábola, depois cortasse outra parábola para cá, né? Justamente, ó. Então, aqui é o gráfico de uma função de grau 3. Teria esse formato, ok? Então, ó, o gráfico de uma função de grau 3 tem esse formato, tranquilo? Esse formato aqui vai ser quando esse coeficiente aqui for positivo, certo? E esse formato aqui, ó, vai ser quando esse coeficiente for negativo, tranquilo? Só para vocês observarem.
beleza? Então esse aqui seria o esboço de uma função de grau 3, beleza? Agora eu vou, né, vou pegar aqui uma função de grau 3, né, negativo, certo? E vou colocar outro termo, tranquilo? Então, ó, vou pegar os mesmos valores aqui para x, né? Aí eu vou pegar, ó, menos x ao cubo, né, mais 2, ok? Como que seria isso? Menos x ao cubo mais 2, beleza? Então, ó, o que que eu vou pegar, né? Quando x, né, for menos 2, certo? Quando x for menos 2, então, pode pegar aí, né? Vai ficar, ó, menos 2 ao cubo, mais 2, ok? Então, ó, menos 2 ao cubo, certo? Menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, ó, menos aqui, menos 8. Mais 2. Menos com menos dá mais 8 mais 2. Então, isso aqui dá 10. Tranquilo? Então, quando o x for menos 2 aqui, certo? O y dá 10. Então, aqui dá 10. Vocês podem perguntar aí, né? Ah, mas aqui, ó, um número negativo elevado a 3, dá menos 8. Já não tem um menos aqui fora, certo? Mas esse menos aqui, ó, é desse menos aqui, ó. Eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Beleza? É como se tivesse isso aqui, ó. Aqui e aqui. Tranquilo? Então, ó, tem esse parênteses aqui, né? Que é para esse menos aqui. E esse parênteses para o que der aqui dentro. Beleza? Então ficaria, ó, menos 2 ao cubo, menos 8. Beleza? Quando for menos 1, né? Então, menos 1, ó, ao cubo, mais 2, ok? Então, menos 1 ao cubo dá menos 1, mais 2. Então, menos com menos dá mais. Então, dá 1 mais 2, isso aqui dá 3. Tranquilo? Então, aqui dá 3, ó. Beleza? Então, quando x for 0, né? Quando x for 0, dá 2. Só substituir aqui, né? 0 ao cubo, né? Dá 0 mais 2 dá 2. Quando x for 1, certo? Vai ficar, ó, menos, né? 1 ao cubo. 1 ao cubo dá 1, então fica menos o 1, né? Mais 2, ou seja, menos 1 mais 2, isso aqui dá 1. Ok? Então dá 1. Tranquilo? Quando o x for 2, né? Quando o x for 2, ó. Quando o x for 2, certo? Então, quando o x for 2, vai ficar menos 2 ao cubo. Ok? Então, esse menos aqui, ó, pode até colocar assim, né? Esse menos aqui é o de fora, então eu tenho 2 ao cubo mais 2. Menos 2 ao cubo dá 8. Certo? 2 ao cubo dá 8. Mais 2. Então, menos 8 mais 2. Isso aqui dá menos 6. Ok? Então, dá menos 6. Tranquilo? Beleza? Então, a gente tem isso. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função, né? Como que ficaria o gráfico dessa função? Então, aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegar lá, né? Até lá em cima lá, ó. E 9, né? Então, estaria lá acima lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar o 10 aqui, tá? Só pra gente deixar o gráfico, beleza? Então, ó, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando o x for menos 2, né? Então, menos 2 está aqui, deu 10, ó, lá em cima lá. Deu 10 lá em cima. Ok? Quando o x for menos 1, deu 3, ó. Então, deu 3 aqui, ó. Quando o x for 2, deu 0, ó. Tá aqui, ó. Ok? Beleza? Quando o x for 1, né? Quando o x for 1, dá 1, ok? Então, tá aqui, ó. Beleza? E quando o x, né, for 2, deu menos 6 lá embaixo, ó. Beleza? Então, o que que a gente vai ter, né? Como ficaria o gráfico dessa função, ó? Uma voltinha aqui e aqui. Então, ó, ficaria uma coisa desse tipo, ó.
Então ficaria uma coisa desse tipo. Se você observar aí, ó, né, que é meio que um formato de uma parábola também, ó, se você observar. Então, ó, eu falei para vocês, né, se esse termo aqui fosse positivo, né, o gráfico ficaria assim, ó. Beleza? Se esse termo fosse negativo, né, o gráfico ficaria assim, ó. Então, o formato desse gráfico aqui é justamente para ele positivo, esse coeficiente que acompanha x ao cubo positivo, e esse aqui quando ele for negativo. Tranquilo? Então aqui é o esboço do gráfico de uma função de grau 3. Tranquilo? Agora nós vamos para a função racional, a gente vai determinar, né? Só falando aqui antes, né? O domínio e imagem, né? Então o domínio da função são todos os reais. E as imagens, né? Perguntaram, nem as imagens. As imagens seria o que, né? As imagens da função de grau 3, né? Seria R também. Por quê, ó? Quando a gente vê, né? Se esse expoente aqui for ímpar, o domínio é R e as imagens também são todo o R, ok? Se for par, certo? Lembra aí, né? A gente vai lembrar lá daquele conceito lá que a gente viu na função de grau 2. Vai variar, né? Do seu valor máximo, né? Seu valor máximo até menos infinito e do seu valor mínimo até mais infinito. Então, as suas imagens seria essa, se fosse uma função de grau 2. Então, significa que quando o grau for par, né? As suas imagens vai variar de quê? Do seu valor máximo ou mínimo até mais ou menos infinito, ok? Por enquanto eu estou falando valor máximo ou mínimo, né? Que é o maior valor que a função assume e o menor valor que a função assume, beleza? Ou o valor maior ou o valor menor, ok? A gente vai definir esse conceito mais claramente quando a gente estiver estudando os conceitos de derivadas, beleza? Estudar lá os nossos extremos de uma função, beleza? Então aqui o gráfico de uma função de grau 3. Agora nós vamos para determinar o domínio, né, das funções racionais. Tranquilo? Então agora, né, nosso objetivo é o quê? Determinar domínio da função racional. Como que ficaria isso? Ó? Então, f de x é igual, né? Vou pegar aqui um x ao cubo mais 3 dividido por x ao quadrado menos 1. Ok? O que tem que acontecer, né? Para determinar o domínio dessa função. Ó. O domínio da função, eu posso pegar qualquer valor de x, desde que esse valor de x, né, não dê zero no denominador. Não faça dar zero no denominador. Beleza? Então o que a gente vai ter? Ó? Esse termo aqui tem que ser diferente de zero. Ok? Então, ó, x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Então o que isso vai me dar? Ó? Então x ao quadrado tem que ser diferente, né, de 1, beleza? Agora eu passo a raiz, então x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Ou seja, então meu domínio vai ser todos os reais, certo? Exceto 1. 1 e menos 1, beleza? Então, ó, meu domínio são todos os reais, exceto quem, né? O menos 1 e o 1. Então você pode pegar qualquer valor de x, menos o 1 e o menos 1. Beleza? Então esse aqui é o domínio de uma função, né? E é claro, né? A gente tem a função racional, por quê? Porque esse termo aqui é um polinômio e esse outro termo também é outro polinômio. Beleza? Então deixa eu passar mais outro exemplo aqui, né? X menos 3 dividido por x mais 14, né? Então, qual que seria o meu domínio, né? Se eu fosse analisar uma função desse tipo. Qual que é o meu domínio, né? Então, eu quero encontrar o domínio da função. Beleza? O que tem que acontecer? Eu não posso ter zero no denominador. Então, significa que esse termo aqui, x mais 14, tem que ser diferente de zero. Então, eu passo o 14 para o outro lado. Então, x tem que ser diferente de menos 14. Então, o domínio vai ser... Ó, todos os reais, né? X pertence a R. Tá ok? X tem que ser diferente, né? De menos 14. Ou seja, você pode escrever desse jeito aqui, ou então você pode escrever assim, né? Como eu escrevi aquela hora. São todos os reais, exceto quem, né? O 14. Ok? Então você pode escrever desse jeito. Tranquilo? Então, mais uma vez, determinar o domínio de uma função. Tranquilo? Uma função racional. Agora eu vou para outro tipo de função, que é o que a gente pode chamar de função quociente, ok? Então,
que seria essa função quociente, né? Quando você varia, você não precisa mais colocar polinômio, beleza? Então você pode colocar assim, ó. Então, ó, x menos 3, né? X ao quadrado menos 3 dividido pela raiz de x mais 5. Se você tiver aqui, né? Aí o que a gente tem que observar, né? O índice da raiz. Beleza? Então, ó, e o denominador, né? Claro, então a gente pode ter, primeiro, né? O denominador, a raiz de x mais 5, tem que ser o quê? Diferente de zero. Essa é a primeira condição. Por quê? Porque está no denominador. Então, se está no denominador, né? Não pode dar zero no denominador. Então, passo para o outro lado. Então, x mais 5 tem que ser diferente de zero. Isso implica que x tem que ser diferente de quem, né? Menos 5. Ok? Então, x tem que ser diferente de menos 5. Ok? Para quê? Para que não dê zero no denominador. Tranquilo? Aí agora nós vamos estudar, ó, o caso de dentro da raiz. Seria isso aqui, ó. O que tem que acontecer? Como o índice da raiz é par, não podemos ter número negativo no dentro da raiz. Então vamos ter, ó, x mais 5 tem que ser maior, né, ou igual a zero. Porque quando você tem raiz, existe raiz de zero, que dá zero. Beleza? Então eu passo 5 para o outro lado. Isso implica que x tem que ser maior ou igual que menos 5. Aí nós vamos chocar esses dois, ó. Fazer um choque. Por quê? Ó, aqui está falando que x tem que ser diferente de menos 5. E aqui x tem que ser maior ou igual a menos 5. Então aqui inclui o 5, o menos 5, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Ó? Vou retirar esse igual. Por quê? Porque eu não posso ter menos 5. Então o meu domínio, ó, então x tem que ser o quê? Apenas maior do que menos 5. Ok? Então o domínio da minha função são todos os reais, né? Então são todos reais. Exceto quem? Todos os números negativos, né? Menores do que menos 5. Certo? Então, ó, eu posso escrever desse jeito aqui, ou também posso escrever assim, ó. Colocar um intervalo. Como é maior do que menos 5, então eu posso colocar um intervalo aberto no menos 5 até mais infinito. Posso colocar desse jeito, ou então você coloca assim, ó. X pertence a R, tá o que, né? X tem que ser maior do que menos 5. Pode colocar desse jeito também. Tranquilo? Então esse aqui foi para uma função quociente. Para quê? Determinar o domínio dessa função. Ou seja, quais são os valores de x que eu posso substituir aqui nessa função. Tranquilo? Então você pode pegar qualquer valor de x, desde que ele obedeça isso aqui, ó, desde que ele seja maior que menos 5. Tranquilo? Vou pegar outro exemplo aqui. Vou pegar outro exemplo. Então, se eu pegar a raiz de x dividido pela raiz de x, né? Menos 10. Ok? Trocar aqui, né? De 10 menos x. Tranquilo? Então, vou colocar isso aqui. Beleza? Então, ó, o que a gente tem, né? A gente tem que estabelecer dois critérios, né? Para esse aqui, tem que ser maior que zero e diferente de zero, ou seja, obrigatoriamente maior que zero, né? E esse aqui, né? Aqui dentro tem que ser o quê? Só termos positivos, ou seja, maior que zero também. Tranquilo? Então, ó, vou pro meu primeiro, ó. Meu primeiro lá, ó. A raiz de x. O que eu tenho para a raiz de x? Significa que x tem que ser maior ou igual a zero. Esse aqui, ó, o numerador. Ok? Por quê? Porque zero, né? Porque zero, o que pode acontecer, né? Você pode ter zero no numerador. Certo? Zero no numerador não tem problema. O que tem problema é zero no denominador. Ok? Então eu vou para o meu segundo agora. Ó. Meu segundo me diz isso aqui, ó, que a raiz de 10 menos x tem que ser diferente de zero. Por quê? Estou analisando primeiro o denominador, para depois analisar o que está dentro da raiz. Então significa que 10 menos x tem que ser diferente de zero, ok? Esse x eu posso passar para o outro lado, ó. Então significa que 10 tem que ser diferente de x. 10 tem que ser diferente de x. Ou seja, x tem que ser diferente de 10. Ok? Então a gente tem essa condição. Beleza? Então x tem que ser diferente de 10. Certo? Aí agora eu vou para dentro da raiz. Ok? Então, ó. Dentro da raiz me diz assim, ó. X menos 10, o que tem que acontecer dentro da raiz? Tem que ser maior ou igual a zero. Ok?
Então, se isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, o que eu vou fazer? Ó? Menos x é maior ou igual que menos 10. Você pode fazer desse jeito. Aí você faz o quê? Multiplica por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, o sinal da desigualdade vai inverter. Ó. Vamos fazer multiplicar por menos 1 aqui. Então, ó, x menor ou igual que 10. Ok? Então você tem essa condição e essa condição. Ó. O que está acontecendo? Ó? Por essa condição aqui e essa aqui, eu tenho que excluir o 10. Por quê? Porque x não pode ser 10, tá vendo? Então eu vou tirar esse igual daqui. Então dessa aqui, então x tem que ser exatamente o quê? Menor que 10. Beleza? Ou seja, ó, agora eu vou para essa. X tem que ser maior que 0 e x menor que 10. Então se você olhar, ó, aqui está o 0 e aqui está o 10. Então quais são os valores que eu posso pegar de x? X maior que 0 e x menor que 10. Então esses aqui são os valores de x que eu posso substituir aqui. Só que não inclui o 10 por causa disso aqui. Então é uma bolinha aberta. Ok? Então quem vai ser meu domínio, né? Então eu posso escrever o domínio assim, ó. Posso escrever meu domínio assim, ó. O domínio da função, né? São todos os reais. Então x, né? Pertence a R. Tal que, ok? Tal que x tem que ser maior que 0, né? Maior ou igual a 0. E x tem que ser menor que 10. Então você pode escrever desse jeito. Ou então você escreve assim, ó. O domínio da função, né? Intervalo fechado no 0 e aberto no 10. Então esses aqui são os valores de x que você pode pegar. Beleza? Então, aqui está o que? O domínio dessa função aqui. Ou seja, você só pode pegar x no intervalo de 0 até 10. Tranquilo? Então aqui foi um exercício para a gente determinar o domínio da função. Tranquilo? Agora a gente vai para a função exponencial. Tranquilo? Nós vamos determinar o domínio, certo? E a imagem da função exponencial e construir o gráfico da função exponencial. Beleza? Eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito comprido e vou abrir outro vídeo, ok? Só para não ficar muito comprido para vocês também, beleza? Então, até o próximo vídeo, beleza?